Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o professor Matheus e hoje vamos a mais uma aula do curso de pré-cálculo. Na aula de hoje abordaremos retas. Primeiramente, gostaria de pedir, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Caso tenha gostado do vídeo, deixe seu like e ajude, para que esse material chegue a mais estudantes. Tudo bem? Então vamos lá, vocês lembram o que nós vimos na aula passada? Nós trabalhamos os números reais. Vimos nos números reais que a gente podia estabelecer uma relação de ordem, dizer quanto um número é menor que o outro, um número é maior que o outro. Essa relação de ordem ela tinha algumas propriedades, como a transitividade, a monotonicidade da adição e da multiplicação. Vimos também que com a relação de ordem a gente conseguia estabelecer intervalos abertos, intervalos fechados. Vimos também a função valor absoluto, como sendo a distância dos reais até a origem, interpretação geométrica. Além disso, também vimos a distância entre dois pontos. Vimos o Teorema de Pitágoras e como uma aplicação do Teorema de Pitágoras, a distância entre dois pontos no plano. Tudo bem? Então vamos à aula de hoje, coeficiente angular da reta. Bom, pessoal, dado uma reta R não vertical, ela vai ter um coeficiente angular. Esse coeficiente angular é dado pela variação na vertical e pela variação na horizontal. Olha só, eu tenho esses dois pontos, P1 e P2 no plano. Esse comprimento aqui, y2 até y1, essa diferença aqui é a minha variação na vertical. y2 menos y1 é o meu ΔY. Tudo bem? E esse comprimento aqui, x2 até x1, é a minha variação na horizontal, x2 menos x1, que é meu ΔX. Tudo bem, pessoal? Então, o coeficiente angular dessa reta vai ser o quê? Vai ser nada mais, nada menos do que o quociente entre a variação na vertical dividido pela variação na horizontal. Então, o M, que a gente geralmente denota por letra M, você pode encontrar nos livros por letra A também, é igual a ΔY dividido por ΔX. E, pessoal, cada reta tem um único coeficiente angular. Não tem como uma reta ter mais de um coeficiente angular. Vamos ver aqui um exemplo o porquê disso, Então, pega esses pontos na reta, P1, P2, P3, P4, e eu tenho esses dois triângulos, esse triângulo vermelho e esse triângulo azul. E eles são semelhantes, pessoal. Porque esse ângulo aqui, beta, é igual a esse ângulo alfa, que é o ângulo da reta ali. E esse ângulo aqui é 90 graus. E esse ângulo aqui em B é 90 graus. Então, por ângulo, esses triângulos são semelhantes. Então, essa razão aqui, ΔY grande dividido por ΔX grande, tem que ser igual a essa razão aqui, ΔY pequeno dividido por ΔX pequeno. Só que o que são essas razões, pessoal? São nada mais, nada menos do que o coeficiente angular da reta. Então, aqui, y2 menos y1 é justamente o ΔY pequeno. E x2 menos x1 é o ΔX pequeno, que é o coeficiente angular aqui nesse triângulozinho vermelho. Mas isso, por esses triângulos serem semelhantes, o y4 menos y3, que é o ΔY grande, tá ali, opa, risquei ali, dividido por x4 menos x3, que é o ΔX grande. Tudo bem? Então vamos ver aqui um exemplo e vamos ver que essa reta tem um único coeficiente angular, independente dos pontos que eu pegar. Se eu pegar esses pontos aqui, 0, 0, 1, 2, 2, 4 e 4, 8, vamos ver eles aqui na reta, são justamente os pontos A, B, C e D. Eu tenho esses dois triângulos aqui, tá, pessoal? Olhando para esse triângulo vermelho, qual é o coeficiente angular? Olha só, a inclinação, a variação aqui na horizontal foi 1. E a variação na vertical foi 2. Portanto, nesse triângulo vermelho, nós teríamos que o meu coeficiente angular, que eu vou chamar de M1, seria 2. Porque é justamente a divisão entre a variação na vertical pela variação na horizontal. Então, isso aqui seria 2.
E agora nesse triângulo azul, né, pessoal, foi aqui de 4 até 2. Então a variação na horizontal foi 2. E aqui na vertical foi de 8 até 4. Então seria 4 aqui na vertical. Portanto, né, o coeficiente angular também seria 2, porque a variação na vertical dividido pela variação na horizontal, que é justamente o que diz as contas aqui. Tudo bem? Então, olha só. Se a gente agora vai querer estudar o comportamento de uma reta de acordo com o coeficiente angular dela, né? Se a reta é crescente, decrescente ou constante. Retas constantes, pessoal, o coeficiente angular é nulo. Por quê? Olha só. Aqui o x varia. O y é sempre o mesmo valor. Para qualquer x que eu pego aqui, né, o y vai ser sempre y1 ali. Então, o que tem? A variação na vertical foi x2 menos x1. E a variação na horizontal foi quanto? Foi 0. Então, indiferente se x2 é maior que x1 ou x1 é maior que x2, o delta y é sempre 0, porque é constante. Portanto, o coeficiente angular dessa reta é nulo. Agora, só um parênteses aqui. Isso aqui é uma reta horizontal. E se eu tivesse uma reta vertical, pessoal? Uma reta desse tipo aqui, ó. Faz de conta que isso é uma reta. O meu x seria constante e o meu y estaria variando. O que acontece aqui? O delta x seria zero. E isso não existe. Porque eu estaria dividindo alguma coisa não nula por zero. Portanto, retas verticais a gente diz que não tem coeficiente angular. Tudo bem? Então agora vamos ver reta crescente, como é que é o coeficiente angular de uma reta crescente. Então, pessoal, se eu pego x2 maior que x1 e y2 maior que y1. Então, o que acontece? Se eu fizer y2 menos y1, isso dá positivo. Vocês concordam comigo? Porque y2 é maior do que x2. A mesma coisa se eu fizer x2 menos x1, isso também dá positivo, porque x2 é maior do que x1. Então, o quociente desses dois números aí é um número positivo. Então, portanto, o coeficiente angular é positivo. Tá ok? E agora de uma reta decrescente, pessoal. Eu tenho que x1 é maior que x2 e aqui y1 é maior que y2. Então, o que acontece? Se eu fizer y2 menos y1, esse número vai ser um número negativo, porque y1 é maior que y2. Então, o que acontece com o quociente? Independente daqui... e aqui nesse caso, por exemplo, o x1 ele é menor, né? Então, x1... Eu vou apagar aqui. Peraí. Vou fazer aqui bonitinho. x2. O que se eu fizer x2? x2 menos x1. Isso vai me dar um número positivo. Tudo bem? Então, esse quociente, pessoal, entre o ΔY e ΔX, que é o coeficiente angular, é um número negativo, porque ΔY é negativo. ΔY é menor que zero. Então, como é um quociente, é uma divisão de um número negativo por um número positivo, dá um número negativo. Tudo bem? Vamos agora determinar o coeficiente angular de uma reta, dados dois pontos. Então, eu tenho o ponto 2, menos 1, 3, 4, que estão aqui representados no plano. Para determinar o coeficiente angular de uma reta, a gente viu, né, variação na vertical dividido por variação na horizontal. E aí, tanto faz o ponto que eu uso como partida, por exemplo, só que eu tenho que ser coerente. Por exemplo, se eu começar aqui com menos 1, então eu tenho que pegar o ponto x começando também. Tudo bem? Então, olha só. Escolhi para começar o ponto menos 1 do y. Então, embaixo eu também escolho para começar do menos 2.
Então, essa variação na horizontal foi de menos 1 até 4, então variou 5 unidades. Tá aqui. E aqui, ΔX foi de menos 2 até 3, variou menos 5 unidades. Então, o coeficiente angular é 1. E agora, aqui mostrando também, se eu começasse a partir do ponto B, né? De 4, andou daqui, né? De 4, percorreu até aqui. E depois mais esse pedacinho, então, ao todo, 5 unidades. A mesma coisa aqui, de 3 até 0, depois de 0 até menos 2. Então, também 5 unidades. Portanto, então, né, pessoal, o coeficiente angular é 1. Retas paralelas, pessoal. Retas paralelas possuem o mesmo coeficiente angular. Porque esse ângulo aqui é igual. Então, se esse ângulo aqui, o corte no eixo Y, no eixo X, desculpe. Se aqui é alfa e aqui é beta, então alfa é igual a beta. Tudo bem? Olha só. A gente pode traçar esse segmento perpendicular aqui. E o que acontece, pessoal, né, com os coeficientes angulares? Os coeficientes angulares nesse triângulo aqui vai ser o quê? Vai ser ΔY divididos por ΔX. Quanto que variou na vertical? Variou? Foi de 1 até 0. Variou 1. E na vertical aqui foi de 2 até 1. Então variou 1 também. Esse quociente vai dar 1. Agora olhando para esse outro triângulo aqui, né? Um ponto C ali. Na vertical variou 1. E na horizontal foi de 5 a 4, que também variou. Então o coeficiente angular é 1. Então, portanto, né, pessoal, quando as retas são paralelas, elas formam esse ângulo congruente aqui no eixo Y, e daí os coeficientes angulares são iguais. Agora vamos analisar o que acontece com os coeficientes angulares de retas perpendiculares, pessoal. Então, retas perpendiculares, os coeficientes angulares satisfazem isso. O coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra é igual a menos 1. Então vamos ver uma justificativa do porquê disso. Se essas retas são perpendiculares, então esse ângulo aqui é 90 graus. Daí olha só, eu posso traçar um segmento que divide no meio, né, aqui no eixo X, e eu vou ter esses dois triângulos retângulos, esse em laranja e esse em azul. O que vai ser o coeficiente angular olhando para esse triângulo laranja aqui, né, pessoal? A variação na vertical foi de 2,5 até 0, e na vertical foi de 5 até 2,5. Então, o coeficiente angular aqui, ó, de 2,5 até 0, 2,5 menos 5. Então, é menos 1. Olhando agora para esse triângulo azul aqui, na vertical foi de 2,5 a 0, e na horizontal foi de 2,5 aqui até 0. Portanto, né, o coeficiente angular é 1. Então, repara comigo aqui, pessoal, o que aconteceu? O coeficiente angular M1 deu 1 vezes o coeficiente angular M2, que deu menos 1. Fazendo esse produto, eu chego em menos 1. Ok? Então, essas retas, né, são perpendiculares. Agora vamos ver como é que é a equação de uma reta. Então, a equação de uma reta, se eu tenho um ponto P, x0, y0, com ponto dado, e um ponto genérico P1, x, y, então a equação da reta é ioiô, michoxô. Y menos y0, m, que é o coeficiente angular, x menos x0. Vamos ver um exemplo, né, da aplicação dessa fórmula. Se eu tenho uma equação, eu quero escrever uma equação para a reta que passa pelo ponto x igual a 2, y igual a 3, e tem o coeficiente angular menos 3 meios. Então vamos lá. Y menos y do ponto, que é o ponto dado, que é 3. O coeficiente angular menos 3 meios. X menos o x do ponto dado, que é 2. Tá aqui. Bom, mas isso aqui eu posso reescrever dessa outra forma aqui. Y igual a menos 3 meios de x mais 6. Pessoal, essa fórmula aqui a gente já vai ver a equação reduzida da reta. Então, esse coeficiente que multiplica o x é o coeficiente angular. E esse termo constante aqui é o coeficiente linear, que é o corte no eixo y. Tudo bem? Espero que tenham gostado da aula. Até uma próxima.
Um forte abraço, se cuidem. Dúvidas no meu e-mail. Valeu!